Olá, bom dia. Eu sou Orleio Cata e, como vocês sabem, a mentora do projeto Pequena Intelectual, estudante de Contabilidade e Finanças pelo Instituto Superior de Administração e Finanças, ISAF. Hoje eu estou aqui com um convidado de muita honra para os 50 anos de independência. É um convidado que fará parte das nossas tertúlias e gostaria muito que vocês apreciassem esse vídeo. Seja muito bem-vindo, Sua Excelência. Muito obrigado por também poderes me terem convidado. Nós é que agradecemos. É uma honra ter aqui o senhor presidente para essa tertúlia, partilhar a sua experiência. Desde o primeiro dia eu senti-me muito acolhida e desde já é uma honra e agradeço imenso. E eu queria agradecer, eu sou o Gouveia João de Sá Miranda, portanto sou presidente do Clube Desportivo 1º de Agosto aí há coisa de 2 anos. Portanto, quero dizer de que, falando parcialmente daquilo que é o Sá Miranda, portanto, profissionalmente militar, né, com formação militar, ter atingido a mais alta patente hierárquica das Forças Armadas, como general, ter terminado como inspetor de Defesa Nacional de antigos combatentes veteranos da pátria, reformado há coisa de 1 ano, daí por ter sido muito próximo ao desporto e praticante também, desportista que sou, dentro daquilo que são os estatutos do clube, eu ter passado no clube 1º de Agosto em 2011, em 2013, como vice-presidente para a modalidade de futebol. Dado o crescimento de algumas atividades profissionais militares, tive então que me afastar das atividades desportivas, sobretudo direção. Sabeis que isso leva um tempo e é preciso dedicação. Então, em fase de ser reformado, pela paixão e amante e o querer continuar junto do desporto, concorri para, portanto, a candidatura para presidente da direção do clube, encontrando dentro das normas de lei, de estatuto, que é de 4 em 4 anos, portanto, o exercício de campanha eleitoral. E aqui eu queria, em nome do clube, da direção do clube, em meu nome, desejar saúde. Estamos a falar num período de muita alegria elevada, os 50 anos que estamos a comemorar, sem qualquer condicionalismo. Muito de nós gostaríamos passá-lo de uma melhor forma, mas a verdade é que nem tudo pode ser assim e pode estar como a gente quer. Aqui, nesse festejo, para além de festejo, de riso e de alegria, também podemos sentir um momento de tristeza, Exatamente. porque muitos os construtores, constituintes destes 50 anos, portanto, não podemos estar todos juntos e já Exatamente. não estão. E eu mesmo como militar senti e continuo a sentir, porque finalmente foi para a nossa participação, ou foi com a nossa participação, gostaríamos de estarmos todos juntos. Mas é verdade que é um destino bíblico que é renegado, não É, podemos, uns por muitas outras condições, atropelamentos, doenças, e o destino é é isso certo, mesmo. é a morte. Mas, enfim, eu gostaria de colocar-me à vossa inteira disposição, por mais quanto queria saber, e a gente ver se somos capazes de poder responder. Pois é. O senhor presidente fez uma breve introdução sobre o seu trajeto militar e a sua vinda para aqui, para o Clube 1º de Agosto, e nós iniciamos com a seguinte pergunta: como tem sido a experiência de transitar da carreira militar para a liderança ou presidência de um dos maiores clubes do país a nível desportivo? Olha, da experiência militar eu não lhe ia abordar muito. Da experiência militar é dizer de que regemos-nos por lei, por norma, por regulamentos. Eu, privilegiadamente, e muitos de nós, portanto, eu atingi a patente de general com formação. Portanto, eu comecei a minha formação académica militar na República Socialista de Cuba em Uhum. 1976. Eu sou
membro do primeiro grupo de angolanos em 1976 que fomos a Cuba, quando o início de ida de bolseiros angolanos militares a Cuba. E na coincidência de tudo isso, privilegiadamente, comecei a levar aí no ombro a responsabilidade de chefe do grupo que se deslocou em 1976 a Cuba, do qual muitos ainda hoje em vida e fazem parte, e quase mesmo 99,9% de todos nós atingimos a patente de general. E aqui não me quero sobressair, mas a verdade fez parte do meu grupo Sua Excelência o General de Exército, Ministro de Estado, Chefe da Casa Militar, Francisco Pereira Furtado, o Simão Júnior, o Amaral. Quer dizer, tem aqui uma gama de generais que tiveram comigo, e quando eu dizia na minha introdução de tristeza, é que é verdade, o meu grupo era composto por 30. Hoje, se formos a contar a dedo, somos menos de 12. Muitos, por outros destinos, já desaparecidos. Aí me vem quando se atinge esses festejos. Portanto, é mais um bocadinho de tristeza e depois a gente se arrasta por alegria. Exerci vários cargos e quero dizer mesmo, valeu a pena. Levei desde a formação média de quase 4 anos em Cuba, ter regressado a Angola, ter trabalhado mais 3 anos, ter sido selecionado para fazer a formação superior, isso já na República Soviética, de onde fiquei mais 3 anos. Passado a isso, regressei a Angola e trabalhei mais quase 2, 3 anos e fui selecionado para ir fazer a minha defesa do curso superior para a minha licenciatura. E eu fiz a minha licenciatura na última academia da Rússia, de onde passam todas as direções e todos os generais, portanto, da República Socialista de Cuba. Fiquei na faculdade durante 2 anos e 6 meses para fazer a minha defesa do meu curso superior, então terminei com o meu título de licenciado em Defesa e Segurança. Portanto, regressado a Angola, exerci várias funções, desde comandante de regiões militares, como dizia há pouco. Eu fui comandante de regiões militares, comandei o Exército, primeiro em 5 anos como segundo comandante do Exército. A posterior fui levado ao cargo de comandante de Exército, cumprindo o meu mandato de 4 anos como comandante do Exército. Fui levado para inspetor de Defesa Nacional, antigo combatente veteranos da pátria, por lei e limite de idade. E então, como dizia, há 1 ano fui reformado e sinto-me não de missão cumprida, mas tendo dado uma participação positiva para então termos atingido os nossos 50 anos. Sabeis de que nada se faz só, não fiz sozinho, tive a felicidade de ter bons colaboradores, o qual eu também entreguei-me, o respeito foi recíproco para mim e saí feliz. Uma reforma que me deixa com saudades. Por muitos anos, entrei nas Forças Armadas com 18 anos, saí das Forças Armadas com 67 anos, portanto foi praticamente uma vida, e aí fui. E essa paixão do desporto, portanto, já antes de ir às Forças Armadas, enquanto me formava a estudar, antes de estar até no Punível, desde o ensino primário sempre pratiquei desporto, futebol. Eu joguei no Futebol Clube dos Bairros Unidos, joguei no Desportivo de São Paulo, joguei no Luanda e no Machinde. Portanto, eram jogos que também já eram oficiais e também nas escolas havia aqueles campeonatos que se faziam. Sim. Eu terminei no Independente do Rangel. No Independente do Rangel termino porque já estava a ostentar a patente de primeiro-tenente. Os cargos militares foram se elevando e então não dava para conjugar, porque eu só comecei a trabalhar em Luanda, desde 76 só comecei a trabalhar em Luanda, quando sou chamado para segundo comandante do Exército.
nunca tive nenhum cargo, nunca trabalhei em Luanda. Fui trabalhando em todas as províncias e regiões militares. Delas posso numerar. Trabalhei 2 vezes na região militar norte. Trabalhei quase 3 vezes na província do Cuando Cubango. Trabalhei na Lunda Sul, Saurim, e Lunda Norte. Eu constituí a primeira zona independente no Cuando Cubango e fui chamado para formar novamente uma zona independente em Kazombo, no leste, dada a extensão do território. Portanto, tínhamos a zona que era a província do Mochico no seu todo, mas dada que o Kazombo estava mesmo já, portanto, no limite fronteiriço com a Zâmbia, então pacifiquei-me aí quase 1 ano, quase 2 anos, para formar uma zona independente, e eu dependia do Estado-Maior-General. Portanto, tive uma carreira militar bastante frutuosa, alegre, arrasto comigo coisas boas e más também. Dizer que durante o meu percurso, portanto, pratiquei sempre desporto, sempre que houvesse possibilidades de praticar, e então me foi fácil fazer a conjugação, a ligação, portanto, terminado aquilo que são as atividades efetivas militares para as atividades esportivas. Eu sempre estive ligado. Eu formei o Futebol Clube Chico Will como vice-presidente deste clube. O presidente, o senhor Dr. Piedoso, que é o PCA da Chico Will, encontrou-me no Cuando Cubango, porque foi lá de onde ele começou. A Chico Will começou-se a formar no Cuando Cubango. E então, de paixão, via-nos sempre ali, nós os militares, a praticarmos o desporto, e convidou-me se não queria colaborar com ele num desafio de formar um clube para o Cuando Cubango. Olha, eu disse, vamos à luta. Mas a verdade é que formar um clube não é só de discurso. Temos que... Não, eu me predisponho-me a dar todo o apoio. E deu-me essa tarefa e eu formei o clube desportivo da Chico Will. Eu formo este clube, fui buscar o ex-treinador da Lunda Sul, o Agostinho Tramagal, o Pitar como adjunto dele estavam em Benguela, convidei-os, e o Tramagal é o primeiro treinador e formador do clube desportivo da Chico Will. Conseguimos participar na 2ª divisão, fomos elevados para a 1ª divisão, verdade é por várias outras condições, muitos condicionalismos, possibilidades. O doutor Chimuco estava sozinho, não tinha qualquer outro apoio, portanto, adicionado à questão, e vamos assim dizer, passa na gíria, com todo o respeito, não aguentamos o barco. E tivemos que ficar pelo meio do caminho. O Clube Desportivo da Chico Will teve grandes bons resultados, mas as condições financeiras e outras infraestruturas, primeiro, o próprio território, no Cuando Cubango, quer dizer, o mercado é muito difícil. Exatamente. E esse clube, assim, desaparece. Portanto, no clube, 1º de agosto, uma coisa é diferente da outra. A liderança no Clube Desportivo 1º de agosto já o pratico desde 2011. Eu, de 2011, já passei pela direção do clube como vice-presidente para o futebol. O título de PRI, 1º de agosto, eu faço parte, porque era, na altura, o vice-presidente para o futebol, 11, 12 e 13, 1º de agosto. Aí, em 2013, sou elevado a cargo militar um bocadito mais elevado e não dava para fazer essa conjugação. E aí é que eu fiz a separação. Por isso é que até hoje... E toda uma liderança também, tudo depende de como a gente se entrega com os colaboradores, Exatamente. os companheiros, amigos, começando pela atitude de respeito, o saber ouvir e saber ouvir bem. Portanto, não é fácil, porque a nível do desporto, as nossas atividades são dinâmicas, elas não são estáticas, não são fixas. Portanto, de cada época é uma época e de cada jogo é jogo. É jogo. Portanto,
Ainda não me sinto realizado e quero acreditar que estamos a trabalhar neste sentido. Nós, em 2023, 2024, quando cá entramos, a direção, a equipa de futebol principal no Girabola estava em 7º lugar. E quando nós entramos, no nosso plano estratégico, era de reconhecer que não era lugar de classificação para o Clube Desportivo 1º de Agosto, dada a sua dimensão. E então, o nosso compromisso foi de que o Clube 1º de Agosto, na época 2023-2024, tenha de sair de 7º lugar e tinha de ser nos 3 primeiros classificados. Missão cumprida. Tínhamos que ganhar a Taça de Angola. Fomos à final da Taça de Angola. Perdemos com o Cabo Escor, sofrendo um golo a 6 minutos do início do jogo, no 11 de novembro. Pronto, não tivemos a sorte de fazer a reviravolta, como se diz. Fomos às taças africanas, Nelson Mandela. Também não fomos bem sucedidos, porque o 1º de Agosto já vem de muitos anos que não passa por essas paragens. E então aquilo também balanceou um bocadito. Na conclusão de tudo isso, também justifica-se que foi a equipa mais jovem que participou no Girabola em 2023 e 2024. Tudo com formação do Clube 1º de Agosto. E conseguimos atingir as metas principais, é que fomos ao pódio. Fomos à final, deixando muitos dos clubes, né, já um bocadito mais tronchudos, mais formatos, mas com a liderança de direção, equipa técnica e atletas, deu para fazer a conjugação e atingirmos os nossos objetivos. E queremos acreditar que na época 2025-2026, 1º de Agosto, a todo custo, tem 2 troféus em conquista. Campeonato e a Taça de Angola. Desses 2 troféus, um troféu tem que vir para casa. O senhor general falou sobre o seu percurso na vida militar, no órgão castrense, e disse-nos que entrou com 18 anos de idade e, no entanto, falou também sobre o espírito de camaradagem e companheirismo, que não foi possível atingir o grau que atingiu sem o apoio dos seus companheiros. E isso faz-me lembrar na fase do meu recrutamento. Eu recrutei agora em 2024, no princípio de 2024, em Luanda, está mais para Bengo, princípio de Kwanza Norte. E lá foi um desafio deixar a civilização, deixarmos os nossos familiares, estar num meio de 1.500 pessoas que nós não conhecemos. E o principal princípio, ou passa a redundância, o princípio que nós aprendemos lá é o espírito de camaradagem. Porque se nós formos só com eu sou, eu consigo, eu vou atingir, é muito difícil. É muita subcarga, quer seja física e psicológica, que é para gerirmos só nós. Então, isso de certa forma faz lembrar essa fase que foi muito difícil, a humildade, o respeito, e o querer fazer e saber receber e transmitir. É verdade. É. Obrigada. Quais seriam as prioridades ou quais são as prioridades da presidência para o basquetebol 1º de Agosto? Olha, o 1º de Agosto tem uma gama de modalidades. Perguntou-me no específico do basquetebol. Sim. Mas eu ia responder generalizando, depois ir no concreto. O 1º de Agosto, na sua política desportiva, 2023, durante o período que termina o nosso mandato em 2028, a linha de força é formação. A nossa linha de força é formação. Nós temos uma academia de basquete, temos a academia de handebol, de futebol, natação, xadrez. Portanto, é com formação que nós estamos focados para, de formação, podermos ir às atividades competitivas. Em relação ao basquetebol, o futuro das modalidades no basquetebol, ele só tem uma linha: formar bem e competir bem. Para o basquetebol, o nosso basquetebol, que estamos nesse momento a preparar para a competição, teve muitos altos e baixos encontrados. Estamos a fazer uma reestruturação, uma reorganização do nosso basquetebol e já sinais positivos. Fomos campeões provinciais
agora o de Luanda. O futuro do basquetebol é o futuro do handebol, é o futuro do futebol, do xadrez, que atualmente as nossas xadregistas são as campeãs africanas. Portanto, o basquete, falar do basquete era dizer que estamos no nível não ainda muito satisfatório. Exatamente. Estamos com uma camada muito jovem e eles estão a trabalhar. Temos uma equipa técnica competente, suficiente, uma direção específica da modalidade que é dirigida pelo vice-presidente para o basquetebol, o Armando. Portanto, isso coadjuvado pelo conceituado atleta e dirigente, o Kikas. E então estamos a fazer um trabalho para o endurecimento e melhoria do nosso basquetebol masculino e feminino. Portanto, nós queremos acreditar que precisamos de mais uma época para termos um basquetebol daquilo que já foi sempre o basquetebol 1º de agosto. Tudo isso resultou de que o desporto é uma dinâmica, como dizia, e, portanto, todo atleta deve jogar num clube quando ele acha que deve jogar neste clube. Em 2022 e 2023, nós termos encontrado a situação, o basquetebol do 1º de agosto, quer feminino, quer masculino, foi arrasado, passo o termo, pelos outros clubes, né? Também da Angola, como o Petro, o Inter, o Sporting, que está aí, reapareceu, mas já está com uma equipa de basquete, quer masculino, quer feminino, bem constituído. Começa já a estar no nível do 1º de agosto e mesmo começa não, já está, porque já está a competir, já está a ganhar campeonatos. Quero até aproveitar esta oportunidade para transmitir a minha mensagem de felicitações, de encorajamento, este bom caminho, portanto, do Sporting, que de facto o que veio buscar daqui estão a dar uma contribuição bastante valiosa junto do Sport. Portanto, ela foi destruída porque encontraram algo que não era muito agradável para os atletas no clube. E os atletas, obviamente, foram para ali onde eles se sentiam melhor, acolhidos. Então nós fomos buscar a formação. E é com esta formação que nós queremos reaparecer, quer feminino e quer masculino. Na época passada, o 24, 25, historicamente, eu vim conhecer a equipa de basquete do Clube Desportivo Formiga, chamada assim, do Kazenga. Quer dizer que a mim, quando me falaram de Formiga, não, presidente, esse jogo está ganho. Foi um dos primeiros jogos que fui assistir, feminino. Está ganho? Sim, não. As formiguinhas, então vamos ganhar no nosso campo. Disse, pá, deem-me a minha prenda porque é o primeiro jogo que eu estou a assistir. As formiguinhas, no pavilhão Vitorino Cunha, ganham o 1º de agosto. Oh, cara. Está bem, aconteceu, o desporto é isso. No segundo jogo da segunda mão, fomos ao Kazenga no campo da formiguinha, a formiguinha ganha o 1º de agosto. Disse, pá, aqui há qualquer coisa. Então deve ser do presidente, pá, não pode ser dos atletas. Mas acontecem, mas é para dizer que estamos satisfeitos pelo nível de crescimento que tem o basquetebol no 1º de agosto, quer masculino, quer feminino, e assim mesmo como na formação, estamos com uma boa formação. Há uns talentos que estão aí a vir, um número um pouco reduzido, mas queremos acreditar, como disse, mais uma época nós vamos ter um 1º de agosto mais competitivo, mais organizado e mais competitivo. Eu começo a ver que a forma de trabalho do senhor general é descentralizar as coisas e dar a oportunidade para que cada um consiga desempenhar. Falou sobre o Armando, né? E também falou sobre o Kikas. E começamos a ver que a liderança não é sobre deter o poder, mas descentralizar, permitindo que cada um possa fazer na sua área. E eu começo aqui a perguntar como é trabalhar com jovens,
Porque nós jovens temos sempre aquela na cabeça que nós podemos tudo mais alguma coisa, né? E que nós sabemos e que estamos à frente daqueles que já fizeram. Mas esquecemos-nos de que é necessário essa bagagem, esse conhecimento para conseguirmos hoje contextualizar as ferramentas que nos apresentam. Certo. O que é que facilita trabalhar com jovens e mesmo com pessoas também já adultas? É a comunicação. Certo. Desde que haja, queria dizer, comunicação, transparência, o respeito, né? Imitar e saber imitar, ouvir e saber ouvir, todos esses dotes, levado cada um nos seus momentos, as coisas caem no melhor sítio. Vê que quando me perguntou especificamente o basquete, na qualidade de presidente, generalizei que o basquete não está desassociado das medidas políticas e desportivas do clube, como o futebol, como o handebol. Temos uma política única. Elas não estão diferenciadas, que o basquete é filho, o handebol é enteado e o futebol é vizinho. Não, são todos filhos. Agora tem um modelo de execução. Tem os vices. Sou o presidente. Apresento as linhas de força do clube, não sou todo, e os vice-presidentes têm de apresentar o plano estratégico do cumprimento para a política de linhas de força na generalidade do clube. Eu peço apoio. Antes de pedir apoio aos vices, de acordo com o plano deles, eu fortifico a eles, dou-os autonomia para que eles exerçam as suas atividades como vice. Em foro próprio, eu cobro-los em função dos resultados. É ouvindo os vices que eu constituo o meu programa estratégico geral do clube. Eles nunca cumprem dizendo, vamos fazer isso. Senhor Presidente, nós propomos isso. Exatamente. Ouvindo que nem todas as propostas são tidas como execução. Aquelas que estiverem ao alcance do Presidente, constitui-se logo um conselho de análise para vermos aquilo que é possível e o que não é possível. Porque no desporto é verdade. É comunicação, como dizia, transparência, não é? O respeito. O atleta tem que saber que quem está a falar para eles é o presidente. O presidente tem que saber que está a falar para um atleta. E o atleta precisa de ser respeitado, considerado, e que lhe seja transmitida uma mensagem que ele consiga captar e entender. Para dar possibilidade de que ele depois retribua também. O atleta não tem muito campo de falar, senão de praticar. Quer dizer que a comunicação do atleta para com a direção do clube são os resultados. Então, o clube, a direção fala, apoia-os e deixa. Estarmos junto deles a acompanhar o resultado dele, de disciplina, o saber fazer espetáculo, o respeitar os árbitros, a massa que está aí, os adeptos que estão a assistir o jogo, o seu comportamento, ele está-nos a transmitir o que é possível ele no clube. Desde é ou não é. E depois, em foro próprio, então tem também o período onde ele vai dizer meus agradecimentos, sim, gostei, tenho essa dificuldade, já não quero jogar no 1º de agosto. E eu tenho dito, atleta no 1º de agosto não pode ser algemado. Tem de ser uma pessoa de convicção. Quer jogar no 1º de agosto. Ele tem que se sentir livre, ele quer. Peço que me apoie. A direção tem um plano estratégico, senhora. Queremos agradecer por você ter vindo. Queremos agradecer por você ter aceito o nosso convite. A nossa condição é essa. Mas o atleta diz, não, com essa condição, meu amigo, é essa a nossa condição. Porque a nossa condição não é só para dar-lo agora. É para continuar, é a continuidade. De te dar, você está a falar em valor, a gente dá-lhe esse valor, para depois amanhã não termos esse valor. Começamos a criar o contraditório entre a direção e atleta. Mas a direção sabe, no seu plano de gestão, quanto é que ele tem capacidade de o fazer. Por exemplo, gostaria aqui de dizer-lhe de que só em futebol são 30 jogos uma época. São 30 jogos. Dos 30 jogos, temos que fazer o plano estratégico de quantas deslocações a gente faz desde o nosso ponto fixo,
que é Luanda, para ir jogar ao Mochico, jogar a Lunda Norte, jogar no Zaire, jogar em Benguela, no Lubito, jogar no Lubango. Preciso fazer contas. Como se sai daqui para lá? Exatamente. Alojamento, alimentação e outros fatores todos. Então, isso sai num plano. O atleta tem salários. Por isso é que ele joga para ganhar no final do mês o seu salário. Naquilo que é, pronto, política desportiva, há prémios de jogo. Por isso é que o atleta, ao saber tudo isso, ele dedica-se. Aí está a comunicação com a direção. E ele sabe que quando não ganhar, não tem prémio de jogo. Não tem prémio. Então ele vai jogar. Bem interessante. O senhor general falou um pouco sobre o seu trajeto, que foi a área acadêmica, teve a sua formação no PUNIV. Eu gostava um pouco que falasse sobre esse percurso também. Olha, nesse percurso, dizer de que eu, quando fui para as FAPLAS, estava a terminar o terceiro ano PUNIV, estava a fazer Ciências Sociais. Portanto, faltava-me um ano, de facto, para terminar, são 4 anos. Conforme disse, e então fui, portanto, privilegiadamente na primeira formação média como militar. Eu ostentei todas as patentes ou todos os graus de melhor entendimento das Forças Armadas, todos eles com formação. Portanto, eu estou em Cuba de 76 a 79, enquanto cadete, como dizia, que fui dos primeiros, não um dos primeiros, primeiro grupo de cadetes de Angola que fomos a Cuba, depois de Cuba ter aberto essas bolsas. Portanto, de regresso a Cuba, ostentei a patente de segundo tenente. De segundo tenente a primeiro tenente são 3 anos. Eu cumpri esses 3 anos como chefe do grupo de oficiais de ligação de subordinação central. Função que não desempenhei, vamos assim dizer, para muito tempo. Fui captado por ter sido avaliado de que não era a função indicada e vou para o Quando Cubango. No Quando Cubango fui como primeiro oficial da repartição de operações. Aí começa a minha ascensão. Sou promovido a primeiro tenente. No Quando Cubango sou promovido a capitão. Sou chamado para ir chefiar as operações da terceira região militar no Mochico, de onde passei 3 vezes, como passei no Quando Cubango. Sou feito major, venho fazer a frequência do curso de atualização em Luanda, na escola militar. Mas se retroceder um bocadito, depois do major, quando faço a atualização, sou selecionado para ir para a União Soviética fazer o meu curso superior. Portanto, já falei na constituição do meu grupo, o chefe do meu grupo, o general Quianda, que chegou a ser ministro da Defesa, o general Higino Carneiro, o general Neco, o falecido Vitória. Estando já nesta altura, nesta escola, o malogrado general João Batista de Matos, falecido general Caosso, falecido general Ngonga. Portanto, está a terminar nesta altura o falecido Bolingó, Facho, falecido Petit, Nito Teixeira, general, ainda está aí. Portanto, e eu fico lá até 85. Termino a minha formação, venho, sou promovido a tenente-coronel. De tenente-coronel sou nomeado para comandante, portanto, da zona independente do Mochico. Fico no Mochico, tenente-coronel, portanto, e depois dou uma missão, sou exonerado e sou nomeado para ir formar a zona independente de Kazombo. Em Kazombo. Aí estou a falar já no meu percurso de comandante em Kazombo. Estou em Kazombo, portanto,
desde Kazombo, sou chamado e sou nomeado para comandante da região, portanto, leste. Isso compreendia Saurimo, Lunda Norte e Lunda Sul. Prontos? Na valência, na sorte, no saber cumprir e cumprir bem, na sorte de colaboradores também à altura, sou, portanto, selecionado para ir concluir a minha formação na última faculdade, na Varoshil, que é o último nível da União Soviética. E aí fiquei mais 2 anos para defender a minha formação. Quando desci, sou nomeado para comandante da região militar norte, no UIS. Fico no UIS como comandante e ali do UIS sou exonerado e nomeado para segundo comandante do Exército. Tanto nesta altura o meu comandante, o general Lúcio do Amaral, que hoje é o governador do Quando. Depois de ter cumprido o mandato de segundo comandante, sou ascendo para comandante, substituindo o general Lúcio como comandante do Exército. Tendo cumprido o meu mandato de 4 anos, sou exonerado e nomeado para inspetor já. Saio de comandante para, portanto, direção. Fico como inspetor de Defesa Nacional de antigos combatentes e veteranos da pátria. Percurso de comando para terminar como inspetor, portanto, já a nível do Ministério da Defesa. Aí de onde terminei, portanto, conforme dizia, não terminei, estou em pausa de cumprimento ativo, portanto, militar, que é a reforma. O homem reformado constitui a reserva, portanto, de defesa do Estado. Ele pode se tornar ativo, não estou a falar por saudosismo, mas é o que está previsto. Sim. Portanto, só em casos extremos, caso que as coisas virem para o contrário, né? E o que temos estado aqui a rezar, a pedir é que isso não aconteça, é continuar mesmo reformado na condição em que estou. Portanto, quando eu digo pausa, é mesmo uma pausa porque todo cidadão, depois de 18 anos, considera-se um homem militar contribuinte para o bem-estar, para a defesa do país, porque o cumprimento do serviço militar é obrigatório para o masculino e voluntário para o feminino. Quer dizer que depois dos 18 anos ele se considera já militar, ainda que não tenha passado por lá. E a passagem é obrigatória. Nós estamos aqui a finalizar a nossa conversa, que é muito rica, e eu gostava que o doutor, desculpa, que eu também é doutor, né? Porque tem muitas formações, não posso deixar de chamá-lo assim, que o senhor presidente Sá Miranda falasse um pouco sobre família. Aqui no backstage nós estávamos assim a falar, falou da educação da mãe, de como gostava, que ela cuidava com muito zelo e falou sobre a importância da família. Se tivesse que definir hoje família dentro desse percurso, onde é que a sua família estaria? Olha, nesse percurso, primeiro começo por generalizar, considero tudo família, todo um ser vivo e daqueles que muito próximo, portanto, convivem comigo, participam comigo em várias ações. Família constituída, tenho a família constituída, portanto, tenho todos eles prontos, sobre meus acompanhamentos, sinto-me bem com a família que tenho constituída, portanto, a mais pequenina que tenho está com 11 anos, não é? Vulgarmente chama-se caçul, mas eu chamo-lhe de pré-caçul, né? Portanto, uma família constituída, agradável, tenho quase todos eles, portanto, de uma forma que cada um quis, mas estão todos ocupados, formados, muitos deles já casados, também com os seus lares constituídos. Enfim, tenho sido acariciado por eles, toda uma atenção, sinto a retribuição deles para comigo,
quer em comunicação à distância, quer próxima, estamos quase sempre próximos. E a família que poderia dizer que é o núcleo crescente que tive dos meus falecidos pais, as minhas irmãs, os meus irmãos também. Sou órfão de pai e mãe, né? Tive deles, portanto, um tratamento muito alegre, com eles aprendi muito. Meu falecido pai era alfaiate, foi alfaiate, a minha falecida mãe foi quitandeira do mercado de São Paulo. Dizer que eu aprendi a casear, aprendi a pôr bainha de calças e a pregar botões, que daí eu reconheço que também até saíram alguns custos para as minhas propinas de escola. Nós íamos à escola e às tardes sentávamos, o pai cozia, tinha mais um ajudante, não sei cozer a máquina, mas sim pregar botões e casear, porque o pai cozia para uma casa que se chamava Casa dos Três, no Marçal, que vendia um material desportivo. Veja já a coincidência. Fazia aqueles calções desportivos, algumas calças, e então a nossa tarefa era pregar os botões e casear, pôr bainha, portanto. Por quê? Porque a máquina do pai era Singer. Não fazia o que a máquina Oliva faz. Dado o estado de saúde do pai, o pai teve uma crise que lhe foi retirado. Foi um dos primeiros angolanos conhecido por nós, retirado um pulmão na inauguração do Hospital Américo Boa Vida pelo Dr. MacMahon. Dr. MacMahon fez-nos um diagnóstico do pai, o pai tinha que lhe ser retirado um pulmão. Mas esse pulmão, o Dr. MacMahon dizia que nós tínhamos que mandar o pai para Portugal. Estamos a falar em 72. De onde é que nós tínhamos? Ali vinha os custos da luz, da água, o alojamento, a alimentação. E o meu falecido pai, lembro-me que eu sou o segundo filho dele, então ele dizia, façam o que puder, mas nós não temos condições, não me vou endividar para o meu estado de saúde, tenho filhos para aturar, faço a operação aqui. Dr. MacMahon, ele fez a primeira operação de tirar um pulmão em Angola, foi ao meu pai, no primeiro bloco, foi o primeiro doente do Hospital Américo Boa Vida. O segundo doente que entrou neste bloco foi o conceituado artista Luís Visconde, também já falecido, que foi fazer uma operação às vistas. Portanto, falar de família, eu já não particularizo muito aquele núcleo que é manos e manas, minha família constituída, hoje eu considero, repito, família, quer dizer, em vários momentos. Hoje tenho esta família militar, colegas, agora com esta família de agosto, tanto aquela que onde eu, portanto, saí e essa que constituí, portanto, eu generalizo tudo com família. Como família. Não tenho assim um tratamento específico, porque só o surgimento dela já dá a especificidade. Os filhos já sabem que são minha família porque são filhos. Os colegas aqui no Clube 1º de Agosto sabem que somos família porque estamos a colaborar e a trabalhar. Quer dizer que o tratamento não pode se diferenciar do filho e o colega. É o respeito no meio disso. A comunicação é que se diferencia. Aqui estamos a falar do desporto, não sei o quê, mas nunca deixamos de nos aconselhar também em termos de como devemos tratar as nossas famílias para recebermos, portanto, o troco que elas também nos vão retribuir. Sinto-me bem. Quer falar dos meus gostos? Sim. Da culinária. Já aqui para fechar, quais são os hobbies do senhor general? Olha, é assim. Falando de hobbies, vamos falar. Sou pessoa de música, de boa kizomba, gosto de dançar, busco, desde em casa mesmo.